E aí, pessoal, meu nome é Hector, bem-vindos ao Garbage Collector. No episódio de hoje do Automações Diárias, eu vou continuar aquela minha estrutura que eu estava criando para rodar as playbooks do Postgres. No último episódio, a playbook rodou normalmente, mas eu tive que instalar as dependências aqui na minha própria máquina. E dessa vez eu vou criar um container para que através desse container eu execute as coisas dentro do AWX, por exemplo, ou dentro do AAP, que é o Ansible Automation Platform. E o nome desse container, dessas duas ferramentas, se chama Execution Environment. Nada mais é do que uma imagem de container. E qual a vantagem de eu utilizar uma imagem de container? Eu posso colocar todas as minhas dependências, por exemplo, de módulos do Python, de collections e até mesmo binários que eu necessite para executar alguma coisa dentro dessa imagem e trabalhar dentro dessa imagem, né? As atualizações, etc. Fica muito mais fácil de gerenciar as coisas. Por exemplo, se eu for executar alguma coisa em PowerShell, mas não necessariamente eu tenho que conectar uma máquina do Windows, eu posso baixar o binário do PowerShell para dentro da imagem de container e trabalhar com ele, tá? Trabalhar ali dentro. Eu posso baixar o binário do OpenShift, o binário do Kubernetes e assim vai, tá bom? É só um exemplo. Como você pode instalar outras collections e coisas do tipo, tá bom? Então vamos lá. Eu estou no meu diretório aqui, ó, Postgres, estava, né? Agora estou, onde está minha query, está minha playbook, está tudo funcionando lá. Olha só, vamos executar a playbook aqui, ó. Perfeito, funcionou, trouxe, eu atualizei para o dia 22, tá? Porque já passou alguns dias, então deu certinho aqui, ele trouxe do dia anterior, hoje é dia 23. Ótimo, perfeito. Então a minha playbook está funcionando. O que eu vou fazer? Vou sair aqui, eu vou criar um diretório lá dentro do AAP. Existem algumas formas de eu colocar as minhas playbooks dentro do AAP. A mais comum delas é a gente utilizar o Git. Só que o Git demora, porque tem que ficar sincronizando, etc. Então eu vou trabalhar da forma local, que é a forma que eu trabalho para desenvolvimento. Eu deixo as coisas dentro de um servidor SSH, que tem o AAP instalado, e o AAP ele já encontra, né, o Automation Platform ele já encontra esses diretórios e já considera eles como se fosse um projeto, tá bom? E se eu for mostrar coisas no canal mais para frente, eu vou continuar utilizando esse projeto. É o que eu recomendo se você estiver querendo estudar Automation Platform, e você pode, porque você pode ter uma conta gratuita da Red Hat. Recomendo que você faça dessa forma e não utilize o Git, porque você ganha tempo. A desvantagem é que ou você vai precisar fazer tudo pelo terminal, que eu particularmente prefiro, vai ter que usar o Vim, coisa do tipo, ou você vai ter que compartilhar um diretório entre a sua máquina e a máquina virtual que você está usando, ou seja, lá onde você está usando o AP, no meu caso é uma máquina virtual, para que você consiga usar o seu editor aí favorito, tá bom? Então eu vou criar um diretório aqui, ó, lá dentro de var lib awx project, eu vou criar o garbage collector. Aqui fica muito descarado que é um H, né? Não é dois L's, tudo bem. Vou criar esse diretório e eu vou mover o Postgres ali para dentro. O meu diretório Postgres. Então eu sei que essa é uma playbook, é a playbook que eu desenvolvi, tá bom? Vamos então para o Automation Platform. Olha só, vou fazer o login aqui, admin, minha senha aqui, Red Hat, né? E essa é a carinha do Automation Platform, tá? Eu sei que o AWX ele tem uma interface um pouco diferente, faz tempo que eu não acesso o AWX, muito tempo mesmo, faz uns 4 anos, tá? Então eu não vou arriscar muito aqui dizer o que tem e o que não tem. Pô, Hector, você podia ter estudado antes, né? O AWX, devia ter estudado, mas... enfim. Como eu falei, né? Não sei nem se eu falei, tinha que instalar ele no Ubuntu, porque eu tentei no Fedora com o Docker, deu alguns erros, eu ia testar no Ubuntu, mas acabei desistindo. E vou fazer com as ferramentas que eu uso no dia a dia mesmo, tá? Então, olha só, eu vou precisar criar um projeto aqui, ó, Projects, Add, vamos criar então o Garbage Collector. Garbage Collector. Organização default, não tem problema. Source Control Type, esse aqui que eu falei, tá vendo? Ele aceita Subversion também, Insights e Remote Archive, mas eu vou colocar manual, que ele vai considerar um diretório dentro da minha própria máquina. E aí eu vou selecionar aqui, ó, um diretório para minha playbook. Eu vou pausar aqui para não mostrar o nome do cliente, tá? Pronto, selecionei ali o Garbage Collector, tá? Legal. Então tá manual, etc. Bom, vou dar um save aqui. Ele vai criar esse projeto para mim. Não vou entrar em detalhes aqui, tá? E agora sim, ó, eu já tenho meus inventários cadastrados, os inventários do Ansible mesmo. Eu tenho meus... Ó, quem tá aqui, ó. Windown. Tenho meus projetos e agora eu vou criar o meu template, tá bom? Tenho minhas credenciais também. Eu vou criar o meu template, então, baseado na... Opa, isso aqui é porque eu tinha deletado coisas anteriores, tá? Deixa eu deletar todo mundo aqui, não tem problema. Ok. Add, Job Template. Postgres, vai ser o nome dele, não tem problema.
Projeto tá tudo certo. Tá vendo aqui o Execution Environment? Tinha na outra tela também, mas aqui, aquele lá seria o geral, aqui é por template. Eu vou pegar um Execution Environment aqui, pessoal. Eu vou mostrar para vocês a tela do Execution Environment, porque se a gente não selecionar nada, ele vai pegar sempre o default, tá? Veja que eu tenho vários aqui, ó. Eu não vou selecionar nenhum, eu vou deixar... Aliás, eu vou selecionar o default aqui e já vou falar mais para vocês desse Execution Environment aqui. Selecionei qual playbook eu quero executar. Só tem uma, ela está dentro de Postgres e chama playbook.yaml. Quais credenciais eu vou utilizar? Bom, eu nem sei se eu tenho acesso, se eu tenho as credenciais de acesso naquela máquina que está o meu Postgres. Eu vou salvar aqui. Opa, ele está pedindo o inventário, perdão. Eu vou colocar... realmente eu não vou ter aquela máquina. Deixa eu só salvar aqui, Pronto. Deixa eu ver aqui em credenciais. Quais são as credenciais que eu deixei cadastrado aqui no Automation Platform? Vamos ver qual que é. Não tem sim. Eu estou usando chave. Tudo bem. Eu vou criar então uma credencial aqui só para a máquina do Fedora. E eu vou chamar ela de Fedora mesmo. Credential Type Machine, né? Machine. Username vai ser root e a senha é Fedora. Eu não vou usar chave nesse caso, tá? Só isso aqui. Salvei. Pronto. Volto lá no meu template. Vou editar o template, vou colocar aqui então que a minha credential, ela chama-se Fedora e acho que é isso, tá? Eu vou salvar, mas eu não vou executar, eu vou fazer um teste de credencial primeiro. Vou vir aqui em inventário, eu também não adicionei o Fedora, né? Vou ter que criar um inventário novo. Vamos criar um inventário também chamado Fedora, organização default, não faz parte de nenhum instance group, pronto. Aqui, clique em hosts, add 192.168.122.99. É o nome da minha máquina. Na verdade, eu vou chamar a máquina de Fedora e aqui eu vou colocar o Ansible _ host, a variável, e deixar o valor para ela, o valor do IP, porque fica mais fácil de ler o inventário depois, né? Beleza. Aí meu inventário fica assim agora. Os hosts cadastrados estão todos minúsculos, só estou tentando manter o padrão. Vamos fazer um teste de conexão. Inventário, hosts, clica na máquina, run command. Vamos fazer um ping. Só isso. Next. Execution Environment, não vou selecionar nenhum. Aliás, vou pegar o minimal aqui. Pronto. Senão ele vai pegar o default. Fedora Next Launch. Eu não vou explicar muito essa parte aqui, pessoal, porque não é interessante, tá? Depois eu quero fazer conteúdo a respeito não do AP, mas sim do AWX. Beleza. Então vamos testar o nosso template, então. Vamos ver se ele funciona. Vou rodar ele aqui, ó. Falhou. Vamos ver por que falhou. Lá. Não encontrei o módulo Community Postgres SQL, aquilo que a gente já viu antes, tá? Eu vou voltar aqui no template. Eu poderia rodar de novo, que não ia adiantar nada, mas eu vou voltar aqui no template, ó, detalhes Postgres, e vou tentar colocar um outro Execution Environment, por exemplo. Veja que ele mudou aqui para Default Execution Environment. Qualquer um que eu pôr aqui, pessoal, não vai funcionar, tá bom? Posso pôr o Minimal. Qual que é a diferença do Default e do Minimal? O Default, eu tenho todas as collections suportadas pela Red Hat. O Minimal eu não tenho absolutamente nada. Então eu vou pegar, sei lá, isso aqui, ó, Automation Hub Default. Já vou falar sobre o Automation Hub também. O Automation Hub, que está na outra telinha aqui, ó, ele controla as collections que você vai disponibilizar para o seu AP de uma forma privada. Então eu não preciso ir lá para o Ansible Galaxy, puxar as minhas coisas. Eu posso, por exemplo, guardar tudo isso dentro do Private Hub, né? É um Automation Hub privado, o Private Hub, e baixar dele. O Private Hub também serve para guardar imagens de Execution Environments, tá? Vou pegar qualquer uma aqui, vou tentar, vou dar um save e vou dar um launch, e ele vai dar o mesmo erro. Lá. Pronto, mesmo erro. Então eu preciso ter um Execution Environment que tenha essa collection, community.postgres. Perfeito. O que eu vou fazer então? Eu vou criar uma imagem de container. E essa imagem eu vou deixar aqui dentro mesmo do Postgres. Eu vou criar um diretório aqui chamado EE e vou entrar ali, só para... EE de Execution Environment, tá? Só para deixar ele cadastrado ali mesmo. Só para deixar o diretório separadinho. E eu vou criar aqui então o meu container file. Eu posso usar container file, eu posso usar Dockerfile, eu posso usar o nome que eu quiser. Tá? O Podman utiliza container file por padrão, o Docker utiliza Dockerfile por... Desculpa, o Podman utiliza tanto container file como Dockerfile. O Docker utiliza só Dockerfile por padrão. Tá? Buildar utiliza também, mas você pode passar o arquivo com menos F, se eu não me engano, na hora que você for construir a imagem. Vamos lá. Nós temos algumas imagens da Red Hat, foi até bom ter lembrado disso aqui.
Quando você vem aqui, ó, em Execution Environment no Automation Platform, acredito que no AWX também, você vê que existem endereços aqui de algumas imagens. No nosso caso aqui, ó, essas que estão no nosso Private Hub, elas já vêm padrão na instalação, e imagens da Red Hat. Essa e essas são iguais. Ele acaba cadastrando dessa forma, tá? Não sei porquê. Veja que eu tenho o Supported aqui e o Minimal aqui embaixo. Essas imagens, pessoal, eu recomendo a gente começar a construir os nossos Execution Environments por essas imagens, porque elas já estão prontas para o Ansible funcionar. Existem algumas formas de a gente construir o nosso Execution Environment. Uma delas é através do Container File, a outra é através do... Você está rodando um container e você dá um commit nele para salvar uma imagem, e a outra é através do Ansible Builder. Eu não vou falar sobre o Ansible Builder aqui, nem sobre o commit, tá? E o commit nem vale a pena. Eu vou falar mais sobre o Container File mesmo, baseado numa imagem que já existe. Como eu sou minimalista, eu vou pegar então a imagem mínima aqui, porque ela é bem menor que a outra. Eu já tenho ela baixada aqui na minha máquina, só para vocês terem uma ideia. A imagem minimal ela tem 302 MB, enquanto a supported da versão 23 ela tem 1.68 MB, então ela é bem maior, tá? Ela chega a ser quase 4 vezes maior, até mais, né? 4 vezes 5, talvez 5 vezes maior. 5 vezes maior. Beleza, vamos criar aqui então o meu container file e eu copiei esse nome daqui. Tá? Esse endereço vem lá do registry da Red Hat. E o registry da Red Hat, pessoal, algumas imagens são gratuitas, né? São de acesso público, outras não. Essa aqui eu acredito que não, tá? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Eu me perco um pouco nesse registry aqui, nesse catálogo, né? Opa, por sorte eu já caí no lugar certo. Então vamos procurar aqui, ó. Qual o nome que ficou? Automation Platform. Eu nem sei se ele está filtrando. Não. Aqui, ó. Pronto. Ele filtra aqui na lateral. Olha. Ó, esse aqui é o minimal. Vamos ver se a gente consegue baixar o minimal de forma gratuita. Get this image. Usem Registry Token, não. Usem Red Hat Login, não. Nem todo mundo vai ter, apesar de que você pode usar sua conta gratuita, Get Source. Então, infelizmente, a gente só vai conseguir baixar essa imagem se tiver a conta da Red Hat, tá? Mas você pode ter a conta gratuita, não tem problema não. Tá bom? Algumas imagens são gratuitas, como por exemplo a UB. Vamos mostrar aqui para vocês, ó. Que é a Universal Build Image, se eu não me engano. UB. Para achar o UB aqui agora vai ser triste, viu? Se bem que acho que eu posso procurar aqui em cima. Isso, vamos pegar do Hell 8, por exemplo. Aqui no Get This Image, ó, você vê que agora ele tem aqui, ó, Unauthenticated. Nossa, travei. Então significa que você pode baixar essa imagem aqui sem precisar fazer o login, tá bom? Quais são as imagens que o AWX usa, pessoal? Eu não sei de cabeça, tá? Então isso fica para quando eu for falar especificamente do AWX. Mas a ideia aqui é mostrar o processo de construção do Execution Environment. Então eu vou me basear numa imagem que já está pronta para rodar no Ansible, perfeito. Então criei o from. E o que eu vou fazer? Eu vou instalar aquelas dependências que eu instalei na minha máquina. Então eu vou colocar um run aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou rodar o DNF. Só que essas imagens do Ansible, curiosamente, elas não têm o DNF, elas têm um cara chamado microDNF, que é praticamente a mesma coisa, mas ele não tem algumas coisas, tá? Ele falta alguns componentes porque ele é mais leve, ele é menorzinho, tá bom? Então, microDNF install, eu vou instalar o PsyCop G2 na versão que o Ansible está utilizando do Python, tá? MicroDNF install, não sei se vocês se lembram, Python 39-PsyCop G2. Beleza. Além do PsyCop G2, eu vou precisar instalar outra coisa para separar, que é a collection do Postgres. Para separar isso em camadas do container, eu vou fazer um outro run e executa aqui, ó, Ansible-Galaxy install e eu vou pegar a collection do Postgres. Vou pegar o comando aqui do site mesmo para não errar, tá? Qualquer um desses, ou no script que a gente já entrou. Então, vou pegar o comando inteiro, ó, pronto. E já estava errado, faltava collection. Aí, pronto.
Então, essa é a minha imagem. Só isso, Hector, só isso. Aqui eu posso colocar o módulo do MySQL, eu posso instalar outras collections, eu posso fazer aqui o que eu quiser. E essa imagem, eu posso manter ela atualizada, né? E atualizando ela de tempos em tempos, tá bom? No meu caso aqui, eu vou instalar só o necessário para que a gente consiga entender o funcionamento. Muito bem. Aí eu vou construir como um container qualquer. Só que para ganhar um pouco de tempo, pessoal, eu já vou construir ela, já vou construir lá, para jogar dentro de um registry. Então vai ficar assim, ó. Podman build-t. O T é o nome da imagem. Se eu quisesse jogar ela no Docker, eu posso jogar ela no Docker se eu quiser, seria docker.io, meu usuário, Hector Vido, barra, por exemplo, ee-database. É um exemplo, tá bom? ee-database. Aí eu poderia jogar ela para o Docker.io. No nosso caso, que no meu caso, né, eu vou jogar ela dentro do Private Hub, eu vou usar o endereço do Private Hub. Ó. Então eu tenho algumas facilidades. Então eu estou criando a imagem com esse nome, né? E eu quero considerar esse diretório de contexto. Então eu ponho ponto. Não vou entrar em detalhe de diretório de contexto, acho que isso cabe num curso de container, tá bom? E se eu não falar nada, ele vai considerar o container file. Se eu tivesse que especificar algum, eu passaria aqui "-f", tá bom? Mas como eu já tenho o container file ali, ou Docker file, se eu estiver utilizando o Docker, não tem diferença nenhuma. É isso, vamos construir a nossa imagem então. Ó, aqui é o seguinte, ele está falando, ele está pedindo, não sei porquê, para que eu me cadastre. Eu faço o meu login, porque acho que eu estou usando o latest aqui, e ele, mesmo eu tendo essa imagem aqui, ó. Ah não, a mínima eu não tenho. A mínima eu não tenho. Tudo bem, vou fazer o meu login aqui, então. Podman login, -u, opa, login, registry.redhat.io. Vou dar uma pausa aqui para esconder o meu username, tá? Pronto, estamos logados. Hector, por que você não escondeu no vídeo? Porque dá trabalho de digitar, tá bom? E eu não quero mesmo. Então agora sim, vou dar um build, ele vai baixar essa imagem então. Tá baixando. Pronto. Parte dela já existia, porque eu já tinha a imagem maior, então... Aí ele vai instalar o Psycop G2 agora. Então veja, na verdade eu estou fazendo dentro da imagem todos os passos que eu fiz na minha própria máquina. Só que agora eu estou colocando isso dentro de uma imagem de container. A única coisa que mudou aqui é o microDNF. Só isso. Ao invés de ser DNF, eu estou usando o microDNF. Pronto. Vai baixar agora. Deu alguns warnings. E ele vai instalar a collection do Postgres, né? Pronto, perfeito. Vamos ver o tamanho que ficou a imagem? A imagem ficou com 583 MB. Isso aqui, pessoal, ainda está um pouquinho gordinho, porque eu preciso... Eu vou limpar o cache aqui, ó. microDNF clean all. Eu vou limpar todo o cache de pacotes. Então vamos ver uma coisa, ó. De 583, vamos ver quanto que ela fica. O problema é que ele sempre demora, né, para baixar ali os metadados. Ficou 583, né? 583. É isso mesmo? Eu copiei ele aqui, 583. Vamos ver quanto fica depois do clean all. Lembrando que, né, esses dois E's comerciais aqui, eles indicam que eu só vou executar esse comando se o anterior deu certo, tá bom? Beleza. Agora está rodando o Ansible Galaxy. Veja que ele instalou o libpq, né? Que era aquela biblioteca que eu tinha falado antes, que a gente depende dela. Vamos ver o tamanho das imagens. Limpa a tela. Olha só. Ficou um pouquinho maior aqui. Espera aí. Olha lá, 342. Eu limpei o cache e diminuí ali pouco mais que 200 MB da imagem. Né? Interessante. Legal, nossa imagem está pronta? Está pronta. Posso testar ela? Como que eu testaria? Se eu tentar dar um podman run -ti, -rm, o nome da imagem, o que vai acontecer é que essa imagem ela roda o Ansible, tá? Então ele tá, na verdade acho que ela roda o Ansible Runner, eu não me lembro muito bem. Vamos dar uma inspecionada. Podman inspect, o nome da imagem, e vamos ver aqui qual que é o comando dela. É grande isso aqui, viu? Nossa, dá até uma preguiça. Meu Deus do céu, descendo mais um pouco, env entry point, ok, Ansible Runner, é isso mesmo. Eu quero só que ele tem um entry point, tá vendo? Então, se eu quiser entrar na imagem para fazer algum teste, até naquelas imagens, aquelas imagens mínimas,
e eu faço isso com certa frequência, tá? Para investigar alguma coisa, eu vou ter que fazer o seguinte, run, -rm para ele já remover, entre point bash. Pronto. Aí isso aqui eu resolvo, já consigo entrar na imagem. Aqui eu tenho o Ansible, tá? Eu tenho o Ansible Galaxy, e eu vou listar collection. Community.postgres. Perfeito, tá aí, tá tudo certo. RPM-QA, pipe grep, psy. Aí, ó, psycop G2. Tá tudo aí, perfeito. Então minha imagem parece que está correta. Eu vou subir essa imagem então para o registry, para o meu Private Hub, né? Ele é um Automation Hub, mas a gente chama de Private Hub porque tem o Automation Hub que é público, né? Que fica na internet. Então, Podman login 192.168.122.101, se eu não me engano, 101. Username admin, password Red Hat. Podman push. Antes de eu fazer o push, vamos entrar no Automation Hub. Certo, vamos logar aqui então como admin Red Hat. Eu vou mostrar para vocês. Opa, já estava aqui, né? Na verdade ele cai aqui inicialmente, se eu não me engano, mas o que interessa a gente é Execution Environment. Aqui ficam as collections que a gente baixa para deixar elas todas dentro do Automation Hub, tá bom? Alguns clientes não podem sair para a internet, então eles utilizam o Private Hub para guardar essas coisas para ele. Como se fosse um repositório interno, tá bom? Da empresa. Então, olha só, aqui estão os Execution Environments que já vêm dentro do Private Hub quando você instala, tá? O Minimal aqui, o Supported, e o Ansible Builder, se você quiser usar, lembra que eu falei do Ansible Builder? Ele vem aí um já pronto, que você pode utilizar para construir suas imagens, tá bom? Então, eu vou fazer o push da imagem para cá, ó. Podman push e o nome da imagem. Opa! Não é esse não, né? Esse aqui, ó. Como já está com o nome certinho, ele já vai fazer o push de uma vez. Tá indo. Opa, perfeito. Deu um erro aqui, depois ele acertou. Showzinho. Vamos para o Automation Hub. Vamos atualizar a nossa tela aqui, ó. E database. Perfeito, perfeito. Então, o que eu faço agora? Eu vou lá no meu Automation Platform e eu vou vir aqui em Execution Environments, Add, dar um nome para ele. Os nomes aqui estão todos em maiúsculo, né? Então, perfeito. Então, vou colocar aqui, ó, Database, espaço minimal. Ó. Imagem, aqui vai o endereço da imagem mesmo. 192.168.122. 101. Eu esqueci o nome. Deixa eu pegar aqui que fica mais fácil. Pronto. Certo. Pool. Esse pool é um pool secret. Você pode criar esse pool aqui, o que você vai fazer? Sempre baixar, só baixar quando não existir, aí vai do seu critério. Então, nunca baixar, eu só vou baixar se a imagem não estiver presente. Se eu estiver fazendo o teste, eu deixo para ele baixar sempre que estiver rodando. Sempre que for rodar alguma coisa que utiliza aquela imagem, ele baixa a imagem de novo, tá? Organização nenhuma, tudo bem. Registry Credential, a credencial que eu vou usar para o AP se conectar a esse registry. Isso aqui você cria aqui, tá? Em Credentials. No meu caso, eu já tenho aqui que é o Automation Hub Container Registry, ó, que é justamente para se conectar no Private Hub, tá bom? Ele já vem ali quando você instala. Esse aqui, se eu não me engano, é para se conectar no registry da Red Hat, para baixar o container de lá. Perfeito, save. Vamos testar esse nosso Execution Environment de uma maneira bem simples, de novo, com ping, olha só. Vamos aqui em inventário, Fedora, hosts, Fedora, run command, ping, next, Execution Environment, database minimal, next, Fedora, next, launch. Ele vai demorar um pouquinho, porque ele vai baixar a imagem. Foi, ó, beleza. Nosso Execution Environment foi. Por que eu gosto de testar com ping? Às vezes, se a gente for criar uma imagem com um Ansible Builder, por exemplo, pode acontecer que a gente coloque uma versão de alguma coisa lá dentro, até mesmo do Ansible Runner, uma versão incompatível. E aqui você já pega isso, ao invés de ter que testar lá com o template, ficar se preocupando se for alguma variável, alguma coisa assim. Eu gosto de testar dessa forma. Então está funcionando, muito provavelmente ele vai de primeira agora. Ó. Templates, vou editar aqui o template do Postgres, vou trocar o Execution Environment para Database Minimal e vou executar a nossa query. O Ansible, vou dar um launch aqui, depois eu falo. Vou deixar ele criar. Foi. Dá um reload aqui, ó. Ah lá. E aqui veio o diretório, veio o resultado. Perfeito? Exatamente a mesma forma que a gente via ali na execução, tá bom, pessoal? Só para explicar um pouquinho, tá? Eu vou abrir aqui o
Olha os testes que eu estava fazendo de AWX aqui, ó. Mas está com pouco tempo, acabou deixando para lá. O Automation Controller, ele é como se fosse o cérebro do Automation Platform. E ele pode rodar os containers dentro dele também, mas normalmente ele utiliza outros Execution Nodes, eu chamei de Automation Node aqui só para ficar todo mundo juntinho ali em cima. Ele escolhe um Execution Node para executar esse container. No meu caso aqui só tem um. Então o Automation Controller dispara uma ordem para o Automation Node. O Automation Node baixa a imagem ali de qualquer lugar. No meu caso ele baixa do meu Private Hub, né? Meu Private Automation Hub. E executa de lá, tá? Então esse é o fluxo do AAP hoje, do Automation Platform. Ele escolhe uma máquina, aquela máquina baixa e roda um container. Então o Ansible está rodando em volta de um container, ele está rodando dentro de um container, não esqueçam disso. Localhost é quem nesse caso? O próprio container, tá bom? Tem nada novo. Então é isso, pessoal, acho que funcionou. Deixa eu só mostrar aqui, ó, a gente tem a visão da topologia, né? Essa aqui é a topologia do meu lab, ela é bastante simplista, porque é só isso que eu preciso para testar, tá bom? Então é isso, aqui o controller e aqui o execution node. O controller pode ser híbrido, tá bom? Parece que ó, hybrid node não é no meu caso, tá? O controller está sozinho para ele. Showzinho é um lab legal, você consegue testar aí na sua casa, você não precisa de muita coisa. Mas é isso, pessoal. Então criamos o execution environment para poder rodar o nosso código da Playbook. Espero que tenha sido útil. E quem sabe nos dias mais para frente aí eu falo de outras coisas do Ansible, principalmente dar uma visão geral sobre o AWX ou até mesmo o Automation Platform. Até o próximo vídeo, então.